Vou lhe contar um segredo. Eu fui um ótimo aluno na faculdade. Fazia anotações, estudava para as provas, pegava livros na biblioteca, fazia os trabalhos e até tirava notas altas. Mas hoje, em menos de 2 anos, eu percebo que há um pequeno problema nessa história. Eu não lembro da maioria das coisas que aprendi. Tanto esforço, tantas horas de dedicação, e eu não consegui o mais importante, levar o conhecimento para o resto de minha vida. Este é apenas um dos vários problemas que enfrentamos na hora de aprender. Nós também não evoluímos naquele idioma que tanto nos dedicamos, não conseguimos aplicar os ensinamentos dos livros que lemos, ou estudamos algo em um dia e pouco depois já nos esquecemos. A verdade é que a maioria de nós já estudou todos os tipos de assunto, mas nunca aprendeu como o cérebro funciona, quais são realmente as melhores maneiras de aprender e fixar o conhecimento. Nós acabamos seguindo o que é popularmente dito: tenha uma rotina super planejada, arrume um cantinho de estudos, seja disciplinado, faça um ritual místico e assim por diante. Mas de onde tiraram essas ideias? Existe alguma pesquisa que as comprove? Pelo que vimos, parece muito esforço para pouco resultado. Então, esqueça tudo o que você viu até hoje, porque eu vou lhe mostrar as melhores ideias do livro Como Aprendemos. Você vai descobrir, com base em estudos e pesquisas, como o aprendizado acontece, quais são as melhores maneiras de estudar e como carregar o conhecimento por mais tempo em sua vida. Por exemplo, veja o que acontece quando você estuda um material em apenas um dia, como na véspera de uma prova. Naquele momento, a memória está fresca. Você consegue facilmente se lembrar do que aprendeu por alguns dias. O nível de recuperação da memória está alto. Por outro lado, o nível de armazenamento é baixo. Isso quer dizer que essa informação ainda é novidade para o cérebro. Você a viu poucas vezes, ela ainda não foi fixada e fortalecida. O tempo passa e o cérebro vai filtrando as informações. Se você não usa mais aquela informação, por que ela deveria ficar ativa? É por isso que você começa a se esquecer do que havia aprendido. O nível de recuperação vai diminuindo gradativamente, e a informação vai se tornando cada vez menos acessível. Ou seja, além de não ter um forte registro na memória, agora você também não consegue mais acessá-la. Este é o problema de ver um material apenas uma vez. Você só consegue se lembrar no curto prazo. E assim surge a primeira ideia: distribua os estudos. Vamos supor que você tem uma prova no dia 10, e que você aprendeu o conteúdo hoje, dia 1. Ao invés de estudar 6 horas na véspera da prova, crie espaços entre os estudos ao longo dos dias. Se você aprendeu algo hoje, dê um tempo antes de estudar. Neste caso, o ideal seria estudar 2 horas no dia seguinte. Depois, estudar mais 2 horas no dia 5, e depois mais 2 horas na véspera da prova. A verdade é que toda vez que você se esforça para recuperar uma memória, você não está apenas reativando-a e tornando-a mais acessível, você também está fixando e fortalecendo a memória no longo prazo. Quanto maior for o esforço para recuperar a memória, mais acessível e forte ela se torna. Por isso é tão importante distribuir os estudos ao longo do tempo. Você está constantemente recuperando a informação. Pesquisas apontam que essa técnica pode até dobrar a memorização. E o mesmo vale, por exemplo, para aquela língua que você quer aprender. Ao invés de ter 4 horas de aula em um único dia, seria bem mais interessante se você pudesse separar em menores sessões ao longo da semana. Rever o conteúdo constantemente impulsiona a memória e o aprendizado. É importante que as sessões sejam suficientemente profundas e que o intervalo permita que você recupere e fortaleça as memórias. E se você quiser revisar algo que aprendeu hoje, a minha sugestão é que você dê um intervalo de pelo menos algumas horas. Assim você vai precisar fazer algum esforço para lembrar e terá mais benefícios. Espaçar os estudos é, sem dúvidas, uma das melhores técnicas que existem. Faça testes antes de aprender. Pode parecer estranho, mas fazer testes de múltipla escolha, mesmo antes de você saber algo sobre um assunto, pode ajudar a compreender e aprender a matéria depois. Pegue questões sobre aquele assunto que pretende estudar e, como de costume, leia com atenção, veja as alternativas, pense e tente responder uma por uma. Depois que terminar, aproveite para reler as perguntas, confira as respostas corretas e compare com as suas escolhas. Provavelmente você terá errado quase todas as questões, e é exatamente aí que está o segredo nessa técnica. Nós costumamos prestar muito mais atenção naquilo que erramos. Tentar adivinhar as respostas faz a mente despertar. Agora, além de ter a oportunidade de estudar e fortalecer o que você acabou de aprender, quando você pegar o material, seu cérebro prestará mais atenção no conteúdo que é realmente importante. Você estará buscando as respostas corretas. Use o subconsciente para resolver seus problemas.
Você já reparou que as ideias e as soluções para os seus problemas surgem exatamente quando você está fazendo outra coisa? Isso acontece porque a criatividade ocorre de forma subconsciente. O seu cérebro continua buscando soluções criativas mesmo enquanto você se envolve em outras atividades. Então, sempre que você se sentir travado e perceber que não está conseguindo resolver um problema, seja um texto que você precisa escrever, um material que você não consegue entender, um enigma, um exercício que parece não ter solução, ou até uma ideia criativa que você precisa ter, ao invés de ficar se pressionando, pare e vá fazer outra coisa. Mas não adianta parar antes da hora. Use essa técnica apenas quando você já tiver feito de tudo, mas não estiver conseguindo avançar. Enquanto você estiver fazendo outra coisa, o seu cérebro vai continuar trabalhando para você. Nessas horas, você pode até dar uma olhada nas redes sociais, jogar uma partida de videogame, ver um vídeo interessante, ler um livro, fazer uma caminhada na natureza ou conversar com alguém. Faça algo diferente. Às vezes, 5 ou 10 minutos são suficientes, outras vezes talvez precise de mais tempo. Essas pausas fazem com que você olhe para o problema sob uma nova perspectiva, deixe para trás suas antigas suposições, faz com que você se sinta revigorado e até tira uma pressão. Engajar-se com diferentes experiências cria novas conexões no cérebro, que se ligam com as antigas informações, e é a partir dessas novas uniões que surgem as soluções criativas para os problemas. Afinal, encontrar soluções é uma ótima maneira de aprender, e aprender é exatamente o que estamos buscando.